com vocês mais uma edição do nosso Portal de Luz. Hoje nós vamos ter um programa diferente. Eu tenho a imensa alegria de receber o meu amigo Geraldo Lemos Neto. Muito obrigado. Tudo bom, Geraldinho? Tudo bem, Marlene. Então, ele é fundador da Casa de Chico Xavier e da editora Vinha de Luz. A Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Vinha de Luz em Belo Horizonte, e participa do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade em Belo Horizonte. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Um prazer e uma honra estar aqui com você no seu programa. Então, Geraldinho, hoje nós vamos falar de um assunto espinhoso, árido, difícil, mas necessário, não é? Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de saber como você conheceu Chico Xavier e se você gozou da intimidade, né, da vida de Chico Xavier. Pois não, Marlene. Nós somos de uma família, pelo lado materno, família Machado, da cidade de Pedro Leopoldo. E meus avós, meus tios-avós, cresceram ao lado de Chico Xavier desde a infância de Chico. 2 de meus tios-avós, inclusive, eram mais velhos que o Chico, porque eram nascidos por volta do ano de 1900 e se tornaram espíritas antes mesmo da mediunidade de Chico Xavier aparecer. E daí, sempre na família Machado, nós tivemos muitas notícias, não só sobre a mediunidade de Chico Xavier, a partir de 1927, mas também pela sua bondade, pela sua caridade, pelo seu apoio aos problemas pelos quais a família atravessou ao longo dos anos. Então sempre tive muita vontade de conhecê-lo, porque eu ouvia muitos casos interessantíssimos. Era né? o Chico Xavier. Era o Chico Xavier, aquela alma boa que veio iluminar o mundo, não é? Então, essa oportunidade surgiu em 1981. Na época, em outubro, eu contava com 19 anos de idade e uma tia-avó que morava aqui em São Paulo, Nair Machado Pascoal, trabalhava no Centro Espírita União, junto de Nena, e me chamou para conhecer o Chico. Ele vinha aqui lançar livros. E assim, em outubro de 1981, eu o conheci. A partir desse momento, foi um encontro muito emocionante entre nós. Eu ajudei ali durante a madrugada inteira, né? A noite, a madrugada carimbar inteira, os livros. Abrir livro, carimbar livro, e ficando ali a alguns metros de Chico Xavier, até que ao final da noite, da madrugada, já na manhã do dia seguinte, eu tive a ocasião de abraçá-lo, e ele então me convida para visitá-lo em Uberaba, coisa que passei a fazer quase que mensalmente na companhia de meus familiares. A partir do ano de 1984, os nossos laços ficaram mais próximos ainda, tendo em vista que me casei com Eliana da Cunha Borges, que era irmã do Vivaldo da Cunha Borges. O Vivaldo morava em Uberaba com Chico Xavier e era quem se responsabilizava pela diagramação de todos os seus livros. E você ia visitá-lo, então? Então eu passei a visitá-lo todos os meses, né? Sim. Tive a alegria de me hospedar com ele e durante, naturalmente, aqueles dias de minha estadia em Uberaba, na companhia dele, tive a ocasião de aprender muitas coisas com aquela palavra sempre muito justa, muito sábia, na medida certa do que é necessário, não é? Então, referentemente ao assunto de hoje, nós gostaríamos de perguntar a você quando é que Chico abordou o final dos tempos, ou o fim do mundo velho, né? Ou a época de transição e início de uma nova era. Nós costumávamos conversar muito depois de tomarmos o lanche da noite, e essas conversas iam madrugada adentro. E como curioso, ainda como um jovem de 20 e poucos anos, e estudioso da obra de Allan Kardec, da obra psicografada por ele mesmo,
eu perguntava sempre alguma coisa a respeito da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. No caso específico, eu me intrigava muito com a questão do entendimento do Apocalipse de João Evangelista. Tão difícil, né, Geraldo? Sempre foi a parte do Evangelho, do Novo Testamento, em que eu parava e não compreendia, né? E falava isso abertamente com ele. Olha, Chico, é tudo muito bonito, mas na hora que chega no Apocalipse, eu não consigo entender. Ele até ria muito disso e sempre me dava um detalhe ou outro, me ajudando a compreender este ponto de vista ou aquele, segundo ele, proveniente das inspirações de Jesus de Nazaré para o apóstolo João Evangelista. Então, aos poucos, a gente foi compreendendo. E, naturalmente, em abordando o Apocalipse, vem a questão da grande transição, não é? Isso, muito bem. Como é que ele abordou especificamente esse assunto com você? Em que ano foi? Isso foi no ano de 1986. Eu me lembro que nós estávamos sozinhos na sala de almoço dele, em Uberaba, conversando já há algum tempo, quando eu me lembrei de perguntar a ele uma questão a respeito do livro que ele recebera, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito de Humberto de Campos. Então, eu sempre me preocupava com o título desse livro, porque eu vi o Brasil, naquela ocasião, em 1980, não é? Generalizada, né? Em 1980, o país passando por uma crise violenta, não é? O mundo passando também pela crise do petróleo, a inflação galopante, a miséria, a fome, a violência. E eu pensava assim, mas como que esse país vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho com tantos disparates na política, na sociedade, a corrupção? E então fiz essa questão a ele. Eu perguntei ao Chico, Chico, me explica isso, como que o Brasil pode ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho? E daquele jeito dele, meio bem maroto às vezes, que ele dava aquela risada alegre, gostosa, ele então falou comigo assim, uai, Geraldinho, você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho, esquecendo de que o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, passou pelo mundo em contato com a pobreza, com a miséria, na companhia dos desesperados e dos aflitos, sofrendo toda sorte de perseguições, não é? Vindo depois a morrer supliciado numa cruz ao lado de 2 ladrões? Aí eu me assustei com a resposta de Chico, porque realmente eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E ele então completa dizendo que se o fundador do Evangelho havia passado toda sorte de privações, depois de ser maltratado na cruz do sacrifício, ele depois largou a cruz e veio nos trazer a mensagem da vida imortal. E isso também haveria de valer para o Brasil, porque, tendo em vista todas as dificuldades, tendo em vista todos os problemas que nós enfrentávamos, nós, depois de algum tempo, depois de sorvermos a taça do nosso sacrifício como nação, haveríamos depois de nos libertar para deixar para o mundo a mensagem da vida espiritual, da vida imortal. Que beleza. E ele especificou algo que aconteceria com o Brasil, especialmente? Sim, houve uma fala do Chico em relação a uma reunião na espiritualidade no ano de 1969. Uhum. Na ocasião, o Chico me disse, pedindo-me que me lembrasse do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Isso, tem muita coisa lá. Exatamente. E segundo o Chico me lembrou, no final do capítulo 24 do livro A Caminho da Luz, o Espírito de Emmanuel, escrevendo sobre o Espiritismo e as grandes transições, vai dizer que espíritos abnegados e esclarecidos já davam notícias
que uma terceira reunião entre as potências angélicas do sistema solar iria acontecer na atmosfera da Terra. Então, recordando, a primeira reunião foi quando Jesus recebeu a bola informe da Terra que lhe foi passada pelo Criador. Exato. A segunda foi quando Jesus decidiu vir ele mesmo à Terra para nos exemplificar o amor. E a terceira estava prometida. Então, ela se deu, segundo Chico, Se deu, então, no dia 20 de julho de 1969. O curioso é que ele mesmo pontuou que quando Emmanuel escreveu isso no livro A Caminho da Luz, corria o ano de 1938. E a reunião, de fato, já havia acontecido, tendo em vista que nossa conversa foi em 1986. 31 anos depois, né? Exatamente. Ela já havia ocorrido no dia 20 de julho de 1969, Marlene. E por que essa data? Ela tem relação com a ida do homem à Lua? É exatamente por este motivo, segundo Chico Xavier. Né? A partir do momento em que a humanidade terrestre, pelo seu próprio esforço, pelo próprio movimento científico da coletividade dos países mais avançados, teve capacidade de sair do solo humano, do solo terrestre, para pisar o solo lunar, ela estava demonstrando para a comunidade planetária de nosso sistema solar que seria capaz de participar desta comunidade em sentido mais amplo. Tendo em vista este progresso científico, que, de forma inegável, não é? Que é uma conquista da humanidade, que ocorreu exatamente no dia 20 de julho de 1969, o próprio Cristo, segundo Chico nos informou, convocou esta reunião das outras potências angélicas, dos outros seres angélicos, dos outros guias planetários do sistema solar, para que então essa falange de espíritos iluminados de amor e sabedoria pudessem decidir sobre o futuro que nos reservava o destino terrestre. Agora, Geraldinho, eu acho que, de alguma forma, essas entidades angélicas, apesar de todo o progresso espiritual que eles têm, mas de alguma forma eles devem ter ficado um pouco assustados com a nossa ida à Lua, não? É verdade, Marlene, e Chico também fez referência a este ponto. Porque, segundo ele, a questão do desenvolvimento científico acelerado da humanidade terrestre, coisa que aconteceu durante o século XX, notadamente após a Segunda Grande Guerra Mundial, preocupou estes outros seres, dirigentes de outras comunidades planetárias, tendo em vista ainda a nossa situação moral, tão eivada de compromissos sombrios, de enganos, de ilusões do materialismo terrestre. Mas o próprio Cristo, segundo Chico nos informou, foi quem advogou a nossa causa. Sempre ele, não é mesmo? Ainda e sempre, uma última vez foi Jesus quem pediu misericórdia em nosso favor. Nossa. Então, Foi ele que advogou a nossa causa, né? Exatamente. E segundo Chico disse, é mais uma dívida de gratidão que a humanidade terrestre tem com ele. Porque naquele instante, segundo Chico nos disse, eles conversaram muito, dialogaram, debateram os temas do futuro e o Cristo sugeriu que se nos fosse dada uma moratória de 50 anos. 50 anos, então, é julho de 1969 a julho de 2019. É exatamente. Isso. Esta foi a solução que o Cristo encontrou para que nós tivéssemos tempo para chegarmos a um equilíbrio maior em nossas relações sociais e coletivas. Sim. Acontece que o Chico nos disse que algumas outras potências angélicas do sistema não queriam dar esse prazo. Não é?
Então, daí a nossa maior dívida de gratidão ainda com Cristo, porque ele se empenhou nisso. Ele conseguiu. Ele então conseguiu, porque segundo Emmanuel nos informa no livro A Caminho da Luz, o Jesus Cristo é uma das potências angélicas, um dos seres angelicais que participam da comunidade do sistema solar, não é? E já o era há 4 bilhões e 600 milhões de anos, quando ele recebeu a Terra para moldar, cinzelar e transformar na maravilha que nós temos hoje, né? Exatamente. Por isso mesmo a evolução do Cristo foge à nossa capacidade de compreensão. Não temos condição. Não é? Agora, nessa reunião, Marlene, então, o Cristo advogando a nossa causa conseguiu que os outros concordassem que este prazo extra, esse período de exceção, fosse estendido à humanidade, de 50 anos. Mas aí ele estabeleceu uma condição. E essa condição é aquela segundo a qual todas as nações mais desenvolvidas e cultas do planeta terrestre teriam a obrigação de não se lançarem a uma guerra de extermínio, a chamada Terceira Guerra Mundial. Não é? Essa é a condição que o Cristo deixou como fundamental. Fundamental. Quer dizer, nós não podemos entrar em guerra até 2019. 2019. Esse prazo de exceção, o Chico ainda brincou comigo. Geraldinho, este período de 50 anos está no Evangelho previsto como a última hora, ou então como a 1/10 hora. É exatamente a última chance para a humanidade progredir no sentido moral. Agora, essa condição espiritual que foi estabelecida como condição básica para o nosso progresso e a continuidade da assistência dos mensageiros do Cristo em nosso favor, porque o Chico nos disse, a partir desta reunião, o próprio Cristo convocou inúmeras entidades que o assessoram nos altos planos da vida imortal, para que trabalhassem mais diretamente no progresso das relações sociais e coletivas da Terra, para que afastassem de nós o perigo da guerra, o perigo de uma guerra nuclear. E tudo isso foi objeto de atenção desses seres iluminados. Quer dizer que tudo tem sido feito junto àqueles que dirigem, às pessoas que têm uma certa influência ou não, no sentido de não entrarem em guerra, que manterem todos juntos, unidos, na paz e no equilíbrio. Na paz e no equilíbrio. E você veja que não deve ser, naturalmente, por coincidência, que justamente deste período para cá, muita coisa mudou. Muita coisa aconteceu na evolução das nações, no conserto das suas relações internacionais para melhor, não é? Nós nos lembramos, por exemplo, que até 1969 havia a Guerra Fria. É verdade. Entre o Ocidente e o Bloco Comunista, Isso. Que eram antagonistas. Isso. A própria Europa ainda não estava unida Exato. nos seus ideais mais nobres. Isso. O Oriente ainda estava isolado de todo o mundo. Isso. O Brasil ainda pelejava nas suas necessidades de desenvolvimento. E de lá para cá muita coisa mudou. Nós observamos, por exemplo, a Europa, que antes, na Segunda Guerra Mundial, eram nações que se digladiavam e se antagonizavam, totalmente separadas, né? E que hoje, depois de longo período de conversas e diplomacia, criaram uma comunidade comum. Isso. Não só no sentido econômico e político, mas também na questão da união monetária, com a criação de uma moeda única, coisa que seria impensável 60 anos atrás, 40 anos atrás. Não é? É verdade. Nós vemos, por exemplo, a China, os tigres asiáticos, que tiveram um surto desenvolvimentista enorme, favorecendo as relações entre os povos, a proximidade entre os povos. E o Chico já havia mencionado isso? Já havia mencionado isso. Segundo ele, o próprio Emmanuel já havia mencionado isso no livro A Caminho da Luz. Ele fala. Falando que a China haveria de despertar para
comungar com a comunidade internacional as 1938, suas conquistas. né? 1938. E também ele fez referência à queda do Muro de Berlim, à abertura da União Soviética, coisa que aconteceu de fato no final da década de 80, não é? Isso, é verdade. Mas então, a primeira hipótese foi colocada pelo Cristo como fundamental, né? Fundamental. Fundamental, Não nos lançarmos a uma guerra nuclear. certo. Agora, isso vem de encontro ao que o próprio Cristo disse, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E essa passagem é uma passagem que muitas vezes as pessoas não compreendem. Não, Como mas esse herdar termo... a terra se nós esperamos os céus? É Né? verdade. Mas essa palavra é chave, né? É chave, E vem se confirmar vem agora. se confirmar. Quer dizer, aqueles que elegerem a brandura, a paz como fundamental em suas vidas, esses herdarão a terra. Herdarão a nova terra. Né? Exatamente. Exatamente. Então, voltando E o um Chico? pouco, né? Fale sobre o Chico. O Chico, então, eu perguntei na ocasião o que aconteceria se a humanidade conseguisse vencer esse prazo em paz. Então ele falou comigo, não me esqueço da maneira entusiástica com a qual ele se expressou, dizendo que nenhum de nós poderia prever os avanços que se dariam a partir desta data, de julho de 2019. Quer dizer que se não houver Se guerra... não houver guerra. Os Então, avanços quais são da esses humanidade. avanços? Os avanços extraordinários, ele falou, e eu quero repisar isso, que ele falou isso em 1986. E muita coisa nós temos hoje, mas que naquela época não tínhamos. Né? Por exemplo, ele citou o problema da solução genética do DNA, e que a partir daí a medicina chegaria no ponto de saber curar todas as doenças. Ele falou também na questão da solução do problema da fome e da miséria. Ele falou no desenvolvimento extraordinário que o Brasil teria, sendo também um novo celeiro energético para o mundo, dizendo inclusive que a Petrobras haveria de descobrir petróleo debaixo do mar e que se tornaria uma das maiores empresas do mundo. Isso né? em 1986. 86. É incrível, né? E também ele falava da possibilidade que seria aberta pelo Cristo às outras comunidades de outros planetas que teriam autorização de chegarem ao mundo abertamente, se apresentarem com seus avanços tecnológicos, oferecendo-nos um novo patamar de entendimento sobre a ciência, sobre a filosofia e a religião. Quer dizer que os elementos alienígenas que tanto medo causam à população, na verdade seriam pacíficos e que viriam à Terra para nos ajudar no desenvolvimento. Exatamente. Na época eu perguntei isso ao Chico e ele me disse, por enquanto eles são impedidos de se apresentarem abertamente por uma determinação do Cristo. Mas que se a gente conseguisse vencer esse período de 50 anos em paz, aí eles receberiam a autorização para se apresentarem a nós e, de alguma forma, contribuírem para o nosso avanço científico e tecnológico. Hoje vamos continuar a ter um programa especial, diferente. É a continuidade da entrevista com o meu amigo especial, Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho. Vamos, então, voltar a este assunto, o final dos tempos, ou a grande transição, ou como quisermos. Geraldinho, é um prazer revê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Marlene. O prazer é todo nosso. Então, nós estávamos falando que a reunião de 1969, na qual as potências angélicas tomaram parte nessa reunião, e obviamente Jesus Cristo, porque faz parte dessa
falange dos espíritos puros e eleitos do Senhor. Então, nessa reunião, especificamente, logo depois que o homem foi para a Lua, né, eles determinaram que o prazo seria de 50 anos a partir daquela data, tendo em vista um pedido do Cristo, que mais uma vez nos salvou, ou mais uma vez advogou a nossa causa. Muito bem. A primeira hipótese nós vimos. Se não houver guerra até 2019, o progresso será inacreditável, né? Teremos avanços em todas as áreas. E vimos também que realmente muito do que o Chico disse que aconteceria, já aconteceu, não é? Mas ficou-nos, né, martelando a cabeça a segunda hipótese. E se houver guerra? E se a Terceira Guerra Mundial acontecer? Né? O que teremos nessa hipótese? Pois é, Marlene, essa foi exatamente a pergunta que fiz ao Chico Xavier por ocasião dessa conversa. Que foi em 1986. 1986, numa madrugada, ali na sala de almoço de Chico Xavier, nós conversávamos com ele a respeito. E ele externava para nós que nesta reunião de 1969, na atmosfera terrestre, que foi a terceira reunião das potências angélicas na proximidade da Terra, os seres angelicais de outros orbes planetários estavam pessimistas. Eles estavam preocupados porque a humanidade, no curso dos séculos, não havia ainda demonstrado boa vontade em progredir moralmente. E citaram, inclusive, a Jesus que muitas chances a humanidade teve e ela havia recusado todas. Mas Jesus, em sua bondade, foi otimista, convocando os seus emissários para trabalharem pela paz. E eu perguntei ao Chico, tudo bem, Chico, caso a paz não venha como nós desejamos, ou como o próprio Cristo pediu aos seus companheiros desta comunidade de seres angélicos, como que nós vamos seguir? Aí, então, ele me falou assim, meu filho, aí é a pior hipótese. A pior hipótese é exatamente aquela onde nós não vamos poder evitar, até julho de 2019, uma guerra de destruição atômica que seria, para a humanidade terrestre, um retrocesso sem tamanho, porque as consequências seriam tão devastadoras e imprevisíveis que nós teríamos que praticamente reconstruir tudo de novo. E neste caso, a humanidade haveria de sofrer muito, porque uma guerra onde as nações mais desenvolvidas se lançassem ao bombardeamento de umas com as outras, com armas de capacidade mortífera imprevisível, não é? Haveria de desequilibrar toda a história planetária. Então, Chico me disse o seguinte, neste caso, então, também ficou decidido perante esta comunidade que caso a humanidade tomasse o pior caminho, que é o caminho da Terceira Grande Guerra Mundial, que ela iria apenas começar a guerra, porque a própria Mãe Terra, a natureza, haveria de pôr fim à guerra. Cansada dos abusos do homem, dos abusos sofridos durante séculos, a própria Terra haveria de reagir obedecendo a impulsos provenientes da vida mais alta. Geraldinho, isso era para acontecer no ano 2000, segundo o que está nas escrituras?
e foi dado um prazo até 2019? Você acredita que sim? É exatamente isso. Isso foi dito pelo Chico, não é? O que haveria de acontecer no final do século XX, Certo. que foi exatamente o período, os últimos anos do século XX até o ano 2000, foi dado uma dilação de prazo. É como se as injunções kármicas coletivas que haviam se acumulado ao longo de séculos de desmandos e de abusos de toda sorte, fossem adiadas para depois, para 2019, esperando e confiando de que as sociedades terrestres evoluíssem num sentido maior de compreensão, de fraternidade e de união. Seria realmente uma última chance. É a última chance. O Chico falou a palavra moratória, Certo. como se nós tivéssemos tido uma moratória mesmo coletiva, uma extensão de prazo para que a gente pudesse caminhar espiritualmente e moralmente. Geraldinho, nós temos praticamente 8 anos, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: caso, infelizmente, a gente caia no velho chavão de guerrear, né, de não admitir a presença do outro, né, que o orgulho, a vaidade predominem, nesse caso, o que acontecerá realmente? Bom, infelizmente, o Chico nos informou que quando a Terra reagisse, ela iria reagir com muita violência. E ele inclusive disse que a guerra começaria no hemisfério norte do planeta, espalhando naturalmente radiações letais para centenas de milhões de pessoas que pereceriam nesse conflito e que a própria Terra reagiria. Então, vulcões extintos há muito seriam reativados. Ele fez menção a vulcões extintos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e na Ásia, não é? Ele fez menção a grandes terremotos em falhas tectônicas que haveriam de causar muito morticínio. Ele fez menção à questão dos mares que se levantariam e arrasariam as cidades costeiras. E também fez menção a um processo muito violento de aquecimento global que haveria de degelar os polos. E que este degelo acabaria por influenciar toda a humanidade, principalmente as regiões costeiras, porque haveria de elevar o nível dos mares. Quer dizer, então, Geraldinho, que se nós seguirmos o caminho da guerra, pior caminho, o hemisfério norte desapareceria? O Chico não falou especialmente essa palavra de desaparecer. O que ele foi claro em dizer foi que a vida humana no hemisfério norte se tornaria impraticável. Então ele fez menção de que o hemisfério norte do planeta ficaria inabitável. Entendi. Então, nós estamos falando de grande parte da Terra. Eu acredito que mais de 60% ou até 70% dos continentes estejam no hemisfério norte. Então, é uma catástrofe global de proporções inimagináveis. No hemisfério norte, nós temos toda a América do Norte, a Europa, a África do Norte, a Ásia, quase toda a Ásia no hemisfério norte, incluindo o Japão, e a China e a Rússia. Então nós estamos falando realmente de uma mudança completa. De um enorme contingente. Um enorme contingente. Muitos milhões perecerão na chamada Terceira Guerra Mundial, mas muitos milhões vão perecer também nesses movimentos telúricos, que haverão de dizimar muita gente. Nós vimos que Daniel foi o profeta que esteve na cova dos leões e foi salvo, né? Pela espiritualidade. E ele viu o futuro
nas profecias dele, e ele ficou doente por mais de uma semana com as visões que ele teve, né? Inclusive, há uma passagem em que o anjo protetor dele diz a ele que aquele que seria o mal, a encarnação do mal, e que iria levar a guerra final, ele não seria tragado ou eliminado por mãos humanas. Está nas profecias do Daniel. Interessante, não é? E que os cataclismos, os desastres, né, ocorreriam, portanto, né? E ele ficou, assim, bastante doente com tudo que ele viu, né? E ele detectou, nessa ocasião, né, o número de anos e que está coincidindo com a nossa era, com a nossa época, porque foi traduzido para ele o que significavam aquelas semanas que ele tinha visto. Não é? Ah, sim. Eram semanas, e o que é que essas semanas significavam, né? E ele é que denominou o grande dia da abominação, sabe? E o mais interessante que eu acho, Geraldinho, é que Jesus, no sermão profético, e eu abordo isso na Folha Espírita, ele dá crédito a Daniel, porque ele diz que o grande dia da abominação, retomando uma ideia do profeta Daniel. Muito curioso. É curiosíssimo, porque de todos os profetas, Jesus elegeu Daniel como aquele que trouxe uma informação correta. E nessa informação, e que é muito curioso mesmo, está isso de que o elemento do mal, aquele que introduziria a gente num período muito difícil aqui na Terra, ele seria tragado por mãos não humanas. E afirma que seria o grande dia da tribulação, da abominação e tribulação. E Jesus confirma, né? Então, nós estamos falando de algo que está previsto, mas nós estamos torcendo para que isso, obviamente, não ocorra. E agora nós estamos vendo que Chico coloca como a melhor hipótese aquela outra de não buscarmos na guerra a solução dos nossos problemas, não é? O que passou para você? Qual foi a sua sensação, né, ao saber de tudo isso que Chico estava lhe dizendo? Eu fiquei, naturalmente, ainda muito chocado, porque, imagina, na época eu era um jovem de 24 anos de idade, ainda sem muita experiência, e tomando ciência dessas previsões, eu fiquei extremamente abalado ao imaginar, naturalmente, as provações que ainda viriam de nos colher na história futura. Bom, eu quero me lembrar, Marlene, de uma pergunta que foi feita a Chico Xavier, e ele então respondeu, naturalmente, através do Espírito de Emmanuel, a respeito das profecias. Se não me engano, essa pergunta está no livro Encontros no Tempo. E Emmanuel diz o seguinte, que as profecias são feitas, são dadas à humanidade para não serem cumpridas. Então, é uma coisa muito curiosa isso, porque não deixa de ser um grande aviso a todos nós em humanidade, no sentido É uma misericórdia, é uma misericórdia. Elas existem no objetivo de nos alertar para que a gente possa, no sentido individual e coletivo, não seguir pelo pior caminho. Certo. Então, nesse sentido, nos resta uma grande esperança.
Verdade. Nós sabemos que os espíritos eleitos do Senhor estão trabalhando para a paz. E já passamos desse período de exceção de 50 anos, de 1969 até hoje, 2011, já passamos 42 anos. A grande maioria. É uma maravilha. É uma maravilha. Hoje eu penso nisso com uma certa tranquilidade, porque, de certa forma, nós já caminhamos aí mais de 4/5 do período estabelecido como sendo de exceção. A data limite, né? Exato. Se nós conseguimos nos suportar uns aos outros como nações, sem nos lançar a uma guerra de extermínio nuclear, neste período último de 42 anos, e nós tivemos muitos problemas aflitivos que vencemos neste período, Isso. então eu tenho para comigo mais um sentido otimista, no sentido de que podemos sim, graças a Deus, vencer estes últimos 8 anos. É como se esses 8 anos que nos separam da data de julho de 2019 fossem para nós a última milha. Certo. Aquela última milha na qual temos que continuar seguindo em paz, no objetivo da paz, da concórdia, do amor e da união. Se nós conseguirmos isso, será uma beleza, é a melhor das hipóteses, porque o progresso que advirá a partir daí será, sem sombra de dúvida, assombroso. O próprio Chico nos disse isso. Nenhum de nós pode imaginar o progresso que se dará a partir desta data, se apenas as nações responsáveis do planeta conseguirem se suportar umas às outras. Você veja, Marlene, a pré-condição do Cristo não é tão difícil assim. Ele pediu apenas que nós não nos lançássemos à guerra de extermínio. Agora, infelizmente, essa decisão cabe naturalmente aos nossos governantes, aos nossos generais, não é? Aos nossos estrategistas militares e individualmente a cada um de nós. Eu tenho também, no fundo, essa esperança. Aliás, é isso que nos move a falar. Tanto a você quanto a mim. Porque nós poderíamos guardar esses segredos, levar conosco e não abrir a boca. É verdade. Mas, se nós estamos falando, é porque há esperança em nossos corações. Nós não somos profetas do Apocalipse no sentido maligno, né? Exato. Nós estamos tentando abrir os olhos de nós todos, de nós mesmos, falando alto, porque a gente tem esperanças, né? De que vamos atingir esses 8 anos, cumprindo o prazo que Jesus nos deu, dentro da paz, da concórdia e do amor, né? Mas eu fico imaginando, porque Lucas, quando trata do sermão profético, ele é o único. E ele é o único, acredito eu, em virtude da sua proximidade de Maria Santíssima. Exato. Nós sabemos que por pedido de Paulo, não é? Isso. Lucas foi visitar Maria e saber dela sobre os passos de Jesus. Exato. E através desta conversa é que ele então grafou o Evangelho. Isso. Então, Lucas foi o único dos evangelistas que disse que o grande dia da abominação seria quando todos os exércitos sitiarem Jerusalém. Aí nós já temos uma dica, né? Porque se as nações, né, se arregimentarem no sentido de destruírem aquela região, nós já ficaremos com o cabelo em pé. Estaríamos na bica, né? Nós estaríamos na bica, porque, obviamente, as nações ocidentais vão tomar
as suas preferências nessa hora. Partido, não é? Partido nessa hora. Então, o que a gente fica imaginando é que nesses 8 anos, esses exércitos não podem fazer isso. Nós estamos afunilando a profecia. Caminhando no sentido do pior caminho, não é? É. Então, esses últimos acontecimentos em que as comunidades muçulmanas têm se transformado de certa maneira, porque estão caindo os ditadores, né? E outros grupos estão tomando a direção dessas comunidades. Então a gente fica se perguntando, né? E pedindo a Deus que essas comunidades que assumirem o comando, ou esses grupos que assumirem o comando dessas comunidades, elas se mantenham pacíficas. E é esse o grande ponto de interrogação. O que é que farão? Porque se a região nós já sabemos qual é, Jerusalém, né? E se esses grupos estão se formando agora recentemente, o que nós temos que pedir? Encarecidamente às potências angélicas é que nos protejam e que esses grupos sejam pacíficos. E que cuidam especialmente daquela região. Né? Exatamente. Porque eles estarão, se eles começarem a sitiar ou a querer sitiar, nós já teremos dificuldades muito grandes nesse assunto. Isso, né? Marlene, vai em sintonia da resposta de Chico à minha pergunta. No caso de acontecer a pior hipótese, de onde surgiria a guerra? E ele foi taxativo, virá do Oriente Médio. Né? Segundo a informação do próprio Chico, dentro então da sintonia com a previsão de Lucas e antes dele de Daniel. Isso. Então, nós temos que orar muito para que a paz se faça nessas regiões. E um desejo do Bin Laden me incomodou muito, porque saiu agora recentemente que a luta dele era para destruir Israel. Que todos confluíssem para a mesma ideia. Eu desejo que ele encontre a paz, eu desejo que ele seja feliz, é meu irmão em humanidade, né? Não estou falando isso em nenhum outro sentido, mas, assim, de que ele estava em sintonia com alguma coisa ruim, porque nós sabemos que tudo aquilo que vai no sentido de destruir uma região, especificamente já mencionada pelas profecias, e isso causa para a gente um grande, vamos dizer, mal-estar, né? É um grande mal-estar. O próprio Chico também tinha esse mal-estar, Marlene, porque ele comentava conosco o seguinte: embora torcendo para o melhor, ele não deixava de observar que as grandes nações estavam cada vez mais acumulando arsenais nucleares. Ora, se elas estavam trabalhando para a paz, por que se armarem tanto? Essa era a grande outra preocupação pergunta do nossa Chico. também, né? Por que se armarem tanto? Tanto os Estados Unidos da América do Norte, quanto a Rússia, os países europeus que têm acesso a armamento nuclear, como também a China. O Chico falava muito sobre a China. Por que se armarem tanto? Por que tantas ogivas de destruição nuclear? Porque uma hora, ele falava isso também, uma hora isso pode surgir, né, o holocausto pode surgir de um descontrole de máquinas, de um ataque terrorista, não é? Ou então de um botão que não funciona direito e que acaba gerando uma reação em cadeia. Então nós temos que orar muito para que as nossas comunidades se pacifiquem e se preparem. Geraldinho, o assunto é longo, né?
Realmente. Mas eu vou pedir para você permanecer conosco num próximo programa, porque qual o papel que o Brasil vai desempenhar? Perfeitamente. Né? Essa é uma grande questão. O que ele vai fazer como nação numa hipótese ou na outra? O que é que vamos ter, né, futuramente? Então, eu peço a você ter paciência e vamos continuar a nossa conversa no próximo programa. Com muito gosto, Marlene.